o único livro onde o autor se apaixona pelo leitor. Continue a falar conosco através do mensageiro que já falou contigo e já tem aquilo que o Senhor deseja para nós nessa noite. Ele é digno, Ele é maravilhoso. Ele é o Deus que transforma as circunstâncias mediante a nossa fé. Ele transforma as circunstâncias mediante a nossa fé. E eu creio que se você tiver fé, Ele poderá transformar a sua situação. Só Ele pode fazer. Mas isso tudo tem que estar de acordo com a minha e a tua fé, com aquilo que nós cremos a respeito desse Deus soberano, maravilhoso, esse Deus que é exaltado, esse Deus que nós servimos. Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, verso 35. Marcos 5, 35, mas eu vou usar o texto até o 43, aproximadamente. Mas só vamos ler para início. Verso 35 de Marcos 5. Esse texto é um texto extraordinário. Conta a história de Jairo. Jairo era uma pessoa extraordinária, que vai ao encontro de Jesus. Jairo é como eu e você. Nós somos extraordinários. Nós vamos ao encontro de Jesus quando nós necessitamos. E muitas das vezes nós deixamos Jesus de escanteio durante muito tempo da nossa vida. E a hora que o calo aperta, o sapato aperta o calo, a gente corre ao encontro dele, porque sabe que ele tem poder para eliminar o calo, não para fazer o sapato crescer. Mas ele elimina o calo. E que nesta noite ele possa eliminar o teu calo, o meu calo, aquilo que tem nos apertado. Ele possa modificar as circunstâncias. O texto diz assim: enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? A tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Todos nós, todos os dias, temos e tem milhares de pessoas no mundo que são surpreendidos por notícias circunstanciais, por notícias difíceis de compreender, notícias que ferem a nossa alma, que traz um vazio muito profundo e grande ao nosso coração. Eu e você. Notícia de desemprego, notícia de um casamento que está falido, notícia de pessoas doentes, notícias de morte, notícias essas que vêm contra nós e que muitas das vezes traz abalo, e abalo profundo para o nosso ser. Tem pessoas que quando recebem a má notícia, a vida dela tem uma transformação terrível. Ela passa a conviver com aquilo com vontade de dar cabo à própria vida. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite debaixo de uma notícia assim, uma notícia ruim, uma notícia que abalou a sua estrutura, a sua vida, uma notícia que trouxe amargura e tristeza ao seu coração. Porém, quero dizer a você que esta noite foi separada por Deus para trazer boas novas para a sua vida. Essa noite foi separada por Deus para que você exercite a sua fé. Essa noite foi separada por Deus para que você tenha uma perspectiva diferente diante das notícias circunstanciais. Eu creio, sempre falo isso, que eu não vim aqui esta noite passear. Primeiro eu vim adorar o Deus vivo. E depois eu vim compartilhar a palavra desse Deus vivo com vocês. E que essa palavra de hoje possa trazer uma novidade para a sua vida. Uma novidade. Uma novidade. Jesus, no episódio em que nós acabamos de ler, ele conversa com Jairo e deixa bem claro o que a fé pode mudar diante das circunstâncias. O que a fé pode fazer diante daquilo que está acontecendo na minha e na sua vida. Esse texto, todo ele, é baseado na fé. Se você pegar esse texto do livro de Marcos 5 e começar a ler,
depois você vai ver que ele é baseado na fé. A fé é que norteia a estrutura desse texto. Quem era Jairo? Jairo era um chefe da sinagoga. O que é uma sinagoga? Sinagoga é um templo judaico. Então Jairo tinha um templo judaico onde os judeus se reuniam para ler a Torá e para fazer as orações. O engraçado é que nesses templos judaicos aconteciam as mesmas coisas que acontecem na igreja atual. Não é diferente. Pessoas que só entram na igreja apenas por entrar. Pessoas que entram aqui enfermas e continuam enfermas a vida toda, porque não conseguem entender o projeto e o plano de Deus para a sua vida. Que não seja o nosso caso nesta noite, que nesta noite nós possamos entender o projeto e o plano de Deus para a nossa vida. Deus tem planos e projetos para você. E eu e você precisamos entender isso. O interessante é que Jairo procura Jesus porque a sua filha estava morta. Mas nesse percurso, da onde Jesus estava até a casa de Jairo, muitas coisas aconteceram. O texto bíblico vai dizer que no caminho a multidão comprimia e apertava Jesus. E chegou-lhe uma mulher que sofria e tocou nas orlas do vestido de Jesus. E ela tocou e foi curada. Eu quero dizer para você, se você chamar por Jesus, Jesus tem poder para te curar. O toque em Jesus hoje não é pela presença física dele, mas é pela fé que nos faz enxergá-lo. É a fé que nos faz enxergá-lo. Ela toca e é curada. Eu fico imaginando a aflição de Jairo. Minha filha está doente. Eu chamo Jesus para ir lá. E agora ele para dar atenção para outra pessoa. Você já andou com alguém que você está com pressa e que de repente se alguém chama, fulano, vem cá. Jesus fez isso, parou para dar atenção. Ele para dar atenção. E logo que viu Jesus, ela prostrou os seus pés e falou: Senhor, eu tinha isso. E agora fui curado. Aí Jesus olha para ele e fala assim: a tua fé vai-te em paz. Esse texto de Marcos 5, ele é uma expressão exclusivamente da fé. E eu quero convidar você nesta noite a colocar a sua fé em Jesus diante das circunstâncias que você se encontra, que você está vivendo. A fé é o elemento principal da vida do cristão. Vou repetir. A fé é o elemento principal da vida do cristão. Aí Jesus começa a sua trajetória, essa mulher toca nele e era curada. Enquanto Jesus estava despedindo aquela mulher, olha que coisa extraordinária. E Jesus está lá despedindo a mulher: vai em paz, a tua fé te salvou. E todo mundo feliz. Aí chega os repórteres das más notícias. Não tem? Aquele negócio da Globo que de vez em quando você está lá sentado vendo televisão e fala assim: pamparaná, pamparaná, não é assim? Pamparaná, pamparaná. Você fala assim: aconteceu alguma coisa. Aí chegaram os repórteres do Pamparaná. Olharam para Jairo e falaram assim: olha, não pare de incomodar Jesus, porque a tua filha está morta. De enferma para morta. Eu imagino o coração daquele pai como não estava. Ele ainda tinha uma esperança que quando Jesus chegasse lá e falasse: essa enfermidade sai. Mas o judeu é muito complicado. Porque para o judeu, o Jesus podia curar, mas não podia ressuscitar. E para o judeu é mais complicado ainda, que a ressurreição só pode acontecer até o terceiro dia de morto. Quarto dia em diante não tem mais ressurreição. Por isso que quando Jesus conversa com Marta, lá em João capítulo 11, ele conversa com Marta e bate papo com Marta. Aí Marta fala assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala assim: Marta, minha filha, fique tranquilo, seu irmão há de ressuscitar. Aí ela olha para Jesus e fala assim: mas Senhor, eu creio que ele há de se ressuscitar no último dia. Aí Jesus olha para ela e fala: Marta, deixa eu falar uma coisa para você muito séria. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus, aleluia. Há uma diferença
O judeu era complicado, nesses termos. E eles chegam e falam assim, ó, não incomoda mais ele, porque ele pode até curar, mas ressuscitar não. Eu quero dizer para você que vem aqui nesta noite, você que nos assiste, que o mesmo que o seu sofrimento, ele que seja de enfermidade e de morte, ele se importa com o seu sofrimento. Olha o que Jesus fala para Jairo no verso 36. Sobe o verso 36, filho. Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga, não temas, faça o quê? Cresça, ou seja, apenas tenha fé. Não, fique tranquilo. Apenas creia. Jesus não estava preocupado com as circunstâncias que estava acontecendo com Jairo. O coração de Jesus estava movido de íntima compaixão pela dor daquele homem. É assim que Jesus olha para nós. Ele se comove com a sua dor, com a minha dor. A mesma forma como ele se comoveu com a dor de Jairo, há mais de 2000 anos atrás, ele se comove com a sua dor. A sua dor faz parte do cuidado desse Senhor. E hoje de manhã eu pregava sobre o cuidado de Deus. O Deus que cuida é o Deus que se importa com a sua dor. Então não fique preocupado nem preocupado, apenas creia que Deus cuidará de você, mediante a dor que você está sentindo. Mediante o sofrimento que você tem passado. Essa é a primeira lição que eu aprendo quando as más notícias chegam e eu posso ter certeza de que Jesus está comigo e Ele se importa com o meu sofrimento. Tem muitas pessoas que passam por sofrimento e falam assim, o Senhor deu as costas para mim, o Senhor se esqueceu de mim, mas Ele não se esquece dos filhos a quem Ele ama. Então Ele se lembra de você, Ele se importa com você. A mesma palavra liberada para Jairo também é liberada a todos que recebem mais notícias. Não tenha medo. Você recebeu uma notícia ruim? Não tenha medo, tenha fé. Apenas creia. Ao receber má notícia, é bem provável que algumas pessoas não se importam com o sofrimento. Pode ser que sua família, sua empresa, sua igreja, seu pastor não se importa com a sua dor, mas eu quero dizer para você que Deus se importa com o seu sofrimento, Ele se importa com a sua dor, Ele se interessa em você. Ele se interessa. Um dia foi engraçado. Foi carnaval. Acabou o carnaval, quarta-feira de cinza. E uma pessoa da igreja passou mal, infartou. Aí o pastor Aécio me ligou e falou, você está onde? Eu falei, estou em casa, quarta-feira de cinza. Eu estou no repouso do carnaval. Não é verdade? Que a gente não pula carnaval na Sapucaí, mas a gente pula o tempo todo nos retiros, brincando, joga bola, joga queimado, brinca de fogueira, brinca disso, brinca daquilo. Então você sai, chega do retiro, você pensou que você foi para o retiro para descansar? Engana-se, bobo. Você volta mais cansado do que outra coisa. E o pastor Felipe estava morto. Ele falou assim, fulano passou mal, infartou, está no HPM. E eu não estou aqui, você precisa ir lá. Eu prontamente, morto, cansado, olho vermelho, meu olho já é vermelho, estava mais vermelho ainda. Coloquei a calça na lerdeza da frente. Logo eu hoje coloquei a calça, o tênis, e ainda não tinha carro. E eu falei, e agora vou ter que pegar um ônibus, não tinha Uber. Não tinha Uber. Há 15 anos atrás não tinha Uber. Eu fui, peguei, coloquei a calça, fui pondo o ônibus, peguei o ônibus, fui para HPM, cheguei no HPM, aí eu olhei para a assistente social, falei, vim visitar fulano de tal. Ela falou assim, pô, mas hoje é quarta-feira de cinza. Eu falei para ela assim, o que a senhora tem a ver com isso? O que a senhora tem a ver com isso, é quarta-feira de cinza? Eu sei que eu tenho uma missão, que é visitar uma pessoa hoje. A senhora tem que me dar essa autorização. Eu mostrei a carteira de pastor para ela insatisfeita, porque ela estava lá no aconchego dela, tranquilinha. Ela falou assim, pô, o que esse cara vem fazer aqui hoje, quarta-feira de cinza? Aí quando eu estou entrando para visitar, está lá o doente e a esposa. Só que quando você pensa que você vai receber uma boa palavra, você não recebe uma boa palavra. Aí, eu sou pastor auxiliar do pastor Aécio, a pessoa falou assim, aí, tá vendo? Tá vendo bem? Tá vendo bem? Olha só quem veio.
Eu arregalei o olhão e falei, ó, olha só quem veio. Aí quando ela falou assim, eu falei, eu muito abusado? Eu sou meio abusado de vez em quando. Eu muito abusado aí. Eu falei para ela assim, quem veio? Ela falou assim, você. Eu falei, não, veio o próprio Cristo, senhora. Hã? Eu falei, veio o próprio Cristo. A senhora acha que eu ia sair de casa sem que o Senhor tivesse me ordenado? Que eu perderia meu tempo para vir aqui? Se eu vim aqui, eu vim porque Cristo me mandou. Se Cristo me mandou, é porque Ele está aqui. E Ele está presente em mim. Aí ela foi, ficou toda sem graça. E eu dei o maior sorrisão para ela. Aquele sorrisão amarelo, não tem? Como quem quer dizer? Não é à toa, pô, falar uma coisa dessa. Aí cheguei perto do marido dela, passei a mão no rosto. Aí falei assim, ô camarada, como é que você tá? Ele falou, pô pastor, eu tô mal. Eu vou até fazer cirurgia. E era para ter feito, falando todo enrolado, a mão direita toda trêmula. Olha pastor, não estou conseguindo mover a mão direita, nem a perna. Eu falei assim, não estava. Hã? Eu falei, não estava. Porque Cristo está aqui. E aonde Cristo está tem mover do Espírito. E aonde tem mover do Espírito tem cura e libertação. Porque Cristo está. E você está sendo curado. Eu nunca tinha experimentado nada igual. Orei, li a Bíblia. Não dei a mínima para a esposa dele. Pô. Hein? Não dei a mínima. Fui embora. 3 dias depois o homem estava em casa andando bonzinho. Não precisou operar, não precisou fazer nada. Ela foi lá na igreja e falou assim, pastor, você precisa falar com o senhor. Eu falei, fala querido, o que foi? Seu esposo morreu? Foi minha palavra para ela. Seu esposo morreu? Ela falou, não, o senhor não sabe? Eu falei, não. Meu esposo está em casa andando, comendo, fazendo tudo, fazendo arte, fazendo tudo. Ele está bonzinho. E eu vim aqui te agradecer e te pedir perdão. Eu falei para ela assim, que beleza. Deus curou a senhora e a mim também. Porque a sua palavra bateu no meu coração como uma flecha que me fez mal. Mas agora já está liberado para te amar outra vez. Aonde Cristo está tem cura. As más notícias não podem atingir a gente de maneira que a gente perca a esperança. Jesus chega. Chega também a má notícia. Sua filha está o quê? Qual é a palavra de Jesus para Jairo? Crê somente. É a palavra dele para mim e para você nesta noite. Não temas, crê somente. As circunstâncias estão boas? Não estão. Você tem passado por problema? Tem passado? Tem. Não temas, crê somente. Sabe por quê? Porque aquele que manda crer está atento ao seu sofrimento. Está atento à sua dor. Está atento à sua questão. Segundo, Jesus não só importa-se com o sofrimento humano, mas ele também renova a esperança em dias melhores. Ele renova a nossa esperança em dias melhores. Olha o verso 38 e o verso 39. Quando chegaram na casa do chefe da sinagoga, o que Jesus viu? Um alvoroço dos homens que choravam, lamentavam muito. E entrando, disse-lhes, por que façais alvoroço e chorais? Olha a palavra de Jesus para ele. A menina não está o quê? Apenas está o quê? Dormindo. Renovou a esperança ou não? Mas como é que é isso, Senhor? Como é que pode uma coisa dessa? Nós acabamos de sair do quarto. Os batimentos cardíacos dela não existem mais. O seu cérebro já parou. Tudo já aconteceu. É cabideira, né? Eu creio que ele já tinha até contratado as cabideiras. Hein? Carpideiras? Carpideiras. Para chorar. Carpideira. Estava lá. Já tinha até contratado ela já para ficar lá chorando lá, porque a menina tinha morrido. Senhor,
Mas como que você vai falar uma coisa dessa? Nós comprovamos que ela está morta. Jesus não estava preocupado com as circunstâncias. Quando entraram na casa de Jairo, ele entrou junto. Estava uma confusão total. Ela não está morta, apenas está dormindo. Mas o que Jesus falou para Jairo lá anteriormente? Não temas, faz o quê? Não temas, crê somente. E agora ele dá outra palavra. Rapaz, fique tranquilo, ela está dormindo. Parece ser uma notícia absurda da parte de Jesus, mas não era. Jesus libera uma palavra de esperança para o coração das pessoas que estavam sofrendo. E nesta noite ele está liberando uma palavra de esperança para o seu coração sofredor. O texto mostra que quando Jesus proferiu essas palavras, as pessoas que estavam naquela casa riram dele. Tem muita gente rindo e brincando com as palavras de Jesus. Jesus fala muito sério quando ele olha para aquela situação. Ele fala assim: rapaz, fique tranquilo, chefe da sinagoga, tenha paz, apenas creia, porque a sua filha não está morta. A palavra que eles deram não é a palavra final. A palavra final é a minha. Isso serve para mim e para você. A palavra final não é a de quem deu para você. A palavra final é do Senhor, a quem nós servimos. Diante das circunstâncias, não morra na primeira palavra. Espera a palavra final. Que a palavra final pode ser animadora. Bem animadora. É bem possível que Jesus já tenha liberado uma palavra de esperança diante das más notícias para você. Mas você não recebeu. Quando ele fala para Jairo, Jairo fica na expectativa. Ele fica na espreita. Peraí. Todo mundo riu dele porque viu o que estava acontecendo. Olha o verso 40, o que ele diz no verso 40. Hein? Começaram a rir. Sabe por quê? Porque não conheciam o poder dele. Riram dele porque não sabia que ele ressuscita mortos. Riram dele porque não entendiam ainda os preceitos que Deus queria para aquela comunidade. Por isso que riram dele. A realidade naquele momento era de luto, mas não existe nenhuma realidade que subsista as palavras de esperança daquele que tem todo o poder no céu e na terra. A palavra era de luto. O povo estava enlutado, o povo estava chorando, sofrendo, mas ainda tinha a palavra final. É possível que Jesus já tinha liberado palavras de esperança diante daquelas situações. Se você pegar o livro de João capítulo 5, verso 8, tinha um homem que estava ali 38 anos deitado no tanque. Nunca ninguém colocou aquele homem dentro do tanque. Ele já estava sem esperança, mas quando Jesus falou, chegou perto dele, levou para ele o que de novo? Quando a gente crê em Cristo, ele traz esperança nova para nós. Aí Jesus olha para ele e fala assim: rapaz, pega essa tua maca aí, de 38 anos, e vai embora para casa. Eu te libero hoje. É isso que Jesus quer falar para mim e para você hoje. Ele hoje nos libera das notícias circunstanciais para nos dar uma viva e nova esperança. Jesus disse para aquele homem: levanta. Enquanto você não usar a sua fé para acreditar que Jesus libera uma palavra de esperança de um novo tempo, nada mudará na sua vida. Você precisa entender isso. Você precisa usar a tua fé para que Deus libere uma palavra de esperança para você. Você precisa orar com fé e crer que vai acontecer e Deus assim fará. Por que Jairo foi até Jesus? Porque acreditava que ele tinha o poder, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Interessante, Jairo não tinha Jesus, não tinha o Espírito Santo dentro dele, porque o Espírito Santo é uma obra após ressurreição. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, fazia a obra e fazia o quê? E voltava para o trono. No Novo Testamento, após a ressurreição, o Espírito vem e fica conosco. Então Jairo ainda não tinha experimentado isso. Nós experimentamos. Nós temos Deus conosco, presente o tempo todo. Eu faço a pergunta para você: e por que ainda nós não temos tanta fé? Se Deus está presente em nós. Tem algo errado ou não tem? Você precisa acreditar que Deus vai fazer algo. Você precisa crer
Jairo ainda tinha essa prerrogativa. Ele não entendia muitas coisas. Enquanto você não usar a sua fé para acreditar que Jesus liberará uma palavra de esperança de um novo tempo, nada mudará na sua vida. A fé para mudar diante das circunstâncias me ensina que Jesus renova as esperanças de dias melhores. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite, dizer que Jesus há de liberar algo novo para você diante das circunstâncias, diante do mal que está sobre o mundo. Deus há de fazer algo extraordinário pela sua vida e pela minha vida também. Ele há de fazer. Nós não podemos permanecer como estamos. Basta crer que você verá algo novo acontecer. Terceiro e último, diante das más notícias, das circunstâncias, a fé me ensina que os planos de Jesus são melhores que os meus planos. Os planos de Jesus são melhores que os meus planos. Olha o verso 40 a 42. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que haviam acompanhado e entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se. Imediatamente começou a andar, e todos foram tomados de grande espanto. Que coisa extraordinária. O plano inicial de Jairo era a cura da enfermidade da sua filha. Jesus demorou, a sua filha morreu. Sabe por quê? Porque o plano de Jairo era que ela fosse curada. O plano de Deus era que ela fosse ressuscitada. O plano de Jairo é que ela pudesse voltar de novo à sua normalidade. O plano de Deus é plano de vida. No mesmo instante a menina ficou curada, foi ressuscitada. O plano inicial era a cura. Jesus demorou, sua filha porém morreu. Porém, o plano de Jesus não era a cura da enfermidade, mas a ressurreição da filha de Jairo. O plano inicial de Marta e Maria era a cura da enfermidade de Lázaro. Da mesma forma, também Jesus demorou. Os planos de Jesus são melhores para mim. O plano de Jairo era a cura. O plano de Cristo era a ressurreição. O plano de Jairo era que a menina voltasse a sorrir. O plano de Jesus era que a menina voltasse a viver. Talvez você venha aqui nesta noite e está apenas sorrindo, mas não tem vivido. Os seus planos estão mortos. Mas o Senhor quer ressuscitar, ainda neste tempo, aquilo que está morto dentro de você. Ele quer fazer com que você volte não a sorrir, mas a viver. Porque o sorriso pode durar apenas um instante. A vida, ela é eterna. A fé não é para mudar Deus, nem para mudar as pessoas ao nosso redor, nem para mudar as circunstâncias. Fé é para mudar a nossa vida. Se você crê, Deus mudará você. De forma integral, de forma perfeita e completa. E aí você me pergunta: pastor, eu não posso chorar diante das más notícias? Claro que pode. Deve chorar, faz parte. Só não pode desperdiçar a oportunidade que Deus está dando para você. Você pode chorar. Não desperdice as oportunidades que Deus está te dando. Deus está te dando oportunidade para você viver, ser transformado, ser restaurado, ser curado, ser moldado para uma nova vida. Ser moldado para uma nova vida. Diante das más notícias, a fé para mudar nos ensina que Jesus se importa com o sofrimento humano. Que Jesus renova a nossa esperança em dias melhores. E que Jesus tem planos melhores do que o nosso. O plano de Jairo era ver sua filha curada. O plano de Jesus era ver a filha de Jairo viva. Talvez os seus planos sejam muito pequenos diante daquilo que Deus tem para você. Eu quero dizer para você que os planos desse Deus é para te ver vivo. É para ver as suas realizações vivas. É para ver você construindo algo extraordinário. Por isso, ele fala para Jairo: não temas, crê somente. Não tem a sua circunstância? Não temas, crê somente. Você precisa acreditar. Você precisa entender. E crer que Deus, através da sua fé, muda as circunstâncias. E que Ele possa fazer isso na sua vida. Não só agora, mas até a volta de Jesus. Crer somente.
Apenas faça isso. E Ele há de mudar as circunstâncias que você tanto precisa, que você tanto necessita. Eu quero orar por você. Quero pedir a Deus. Nós vamos cantar uma canção. Eu não sei qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei. Mas certo estou que se você crer, as circunstâncias mudarão. Deus quer mudar a circunstância sua nesta noite. Eu não sei qual é a circunstância que você está passando. Não sei qual é a dor que você está sentindo. Certo sei que Jesus está aqui. E o Jesus que estava com Jairo lá naquele dia, Ele está aqui hoje. E o Jesus que ressuscitou a filha de Jairo, Ele pode ressuscitar aquilo que você queria que Ele ressuscitasse. Mas você precisa crer, precisa ter fé. E assim Ele vai fazer. Por você. Mas muito mais pela sua fé. Ele quer cuidar de você. Ele quer tratar você. Vamos cantar uma canção. Fique de pé. Vamos cantar ao Senhor essa canção. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho. A minha mãe tinha infartado. Minha mãe tinha infartado. Estava no hospital Azevedo Lima internado. E eu, filho caçula, eu falei, pô, tem que voltar. Não posso ficar aqui não. Aí meu líder falou assim, não, vamos terminar a missão, que se tua mãe tiver que morrer, ela vai morrer com você lá ou com você aqui, rapaz. Vamos terminar a nossa missão, que nós temos a missão. Eu falei, então tá bom. Eu também tenho bastante irmãos que podem estar lá. E meus amigos que estavam lá foram lá ver minha mãe no hospital. E aí, foi um período muito estreito da nossa história. Acabou a missão, voltamos do Catalão, fomos embora, eu cheguei em Niterói na segunda-feira à noite, dormi na terça-feira, eu tinha que trabalhar e tinha que ver minha mãe. E eu fui no hospital ver minha mãe. Ela não estava boa. Não estava boa. Não estava. Aí voltei para casa, muito triste, porque eu percebi que o tempo da minha mãe estava terminando naquele momento. Aí eu fui para casa, sentei no sofá, não fui trabalhar, fiquei em casa sentado no sofá, entristecido, chorando. Pô, minha mãe tão amada, tão querida, está muito enferma. Vai partir deste mundo. Vai partir. Ela tinha aproximadamente 75 anos. Eu acordei na quarta-feira com o coração angustiado, Valério. Coração totalmente dominado pela angústia. Comecei a orar. Era 7 horas da manhã. Comecei a clamar a Deus, acreditando que Deus podia mudar as circunstâncias. E eu orava, e eu pedia a Deus, eu clamava a Deus. Eu orei de 7 da manhã ao meio-dia, de joelho na sala. E eu orava, clamava, chorava, não sabia o que fazer. E eu falava para Deus, Senhor, por favor, traga minha mãe de volta. Não permita ainda que ela vá desse mundo sem eu me casar, sem ela conhecer o meu filho. Não permita, Deus. E eu orava, e eu chorava. Quando deu meio-dia em ponto, eu disse amém. E quando eu falei amém, a minha mãe entrou pela porta. Glória a Deus, aleluia.
Aí ele entrou pela porta e falou: César, eu falei: ô mamãe, a senhora está aqui? Ela falou: ganhei alta agora. Não pediu nem ninguém para ir buscá-la. Ela veio embora para casa, feliz e contente. Eu só sei de uma coisa, que levou ali mais 20 anos para eu casar. Eu casei 20 anos após aquele momento. E depois levou mais quase 8 anos, Lucinéia, para eu ter filho. E vou dizer uma coisa pra você: a minha mãe conhece meu filho. Hoje ela tem 93 anos de idade. Ela sabe quem é meu filho. Entende isso? Não temas, crê somente. Apenas creia que o milagre acontecerá. Foi a palavra de Jesus para Jairo: não temas, crê somente. É a minha palavra para você nesta noite. Não temas circunstâncias, apenas creia, tenha fé, e Deus vai agir com poder e graça na sua vida e na vida da sua família. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde. Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos, nós te bendizemos na beleza da tua santidade, e entendemos que o Senhor é o Deus que muda as circunstâncias mediante a nossa fé. Eu quero pedir que o Senhor faça isso nesta noite. Mude as circunstâncias dos irmãos que aqui se encontram. Irmãos que têm sofrido. Irmãos que têm, ó Deus, adoecido. Irmãos que têm estado muito preocupados com as coisas que têm acontecido. Eu quero pedir ao Senhor: faça um milagre na vida desse irmão e dessa irmã, ainda hoje. Que ainda hoje ele possa experimentar o renovo do Senhor. Que ainda hoje eles possam experimentar a nova esperança que o Senhor está dando. Assim como o Senhor fez com Jairo, com a sua filha, faça em nós também nesta noite. Haja com poder e graça. Aquele que precisa de cura, que o Senhor possa curar. Aquele que precisa de restauração financeira, que o Senhor possa restaurar. Aquele que precisa de restauração no casamento, que o Senhor possa assim fazer. Aquele que precisa de uma nova força, de um novo emprego, que o Senhor possa assim fazer. Senhor, não permita que saiamos daqui sem que tenhamos esperança de que o amanhã será muito melhor e que os planos do Senhor são maiores do que os nossos planos. Por isso, ó Deus, nós clamamos a Ti e a Ti pedimos: cuida de nós, abençoa-nos, fortaleça-nos, leva-nos para as nossas casas, guardados, protegidos pela Tua forte mão, e nos dê uma semana na Tua presença. A Ti nós adoramos, a Ti nós rendemos louvores, e a Ti nós nos submetemos, porque o Senhor é soberano sobre a nossa vida. Por isso nos despedimos dizendo que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Divino Espírito Santo do Senhor repouse sobre nós aqui e sobre o Teu povo espalhado por toda a face da terra, desde agora para sempre. E o povo de Deus presente aqui, todos